Do livro Vinha de Luz, capítulo 118 de 180, Queixas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra outros, para que não sejais condenados. Tiago 5:9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo de Vinha de Luz. Agora com o nome de Queixas, dado por Emmanuel. Ele utilizou esta passagem evangélica que o apóstolo Tiago escreveu: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros,
para que não sejais condenados. Ele está nos dizendo que nós não devemos fazer queixas uns contra os outros, que isto é muito importante para que a gente não seja condenado. A palavra condenado, ela tem aqui um significado mais amplo. Emmanuel vai nos explicar esta passagem. Ele diz que a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Se a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva, e se nós estamos aqui para evoluir, isso significa que nós não devemos nos queixar realmente em hipóteses alguma, porque não vai melhorar. E se não vai melhorar, vai piorar. Esse é o fato. Ele continua dizendo que, entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. É muito interessante o que ele coloca. Quando você está queixando, a palavra queixar, na verdade, é lamentar, reclamar. Então, quando nós estamos queixando de alguém ou de alguma coisa que aconteceu conosco, isto não vai somar na nossa evolução. E ele dá um exemplo para que a gente também deixe de queixar, dizendo que se nós somássemos o tempo que nós gastamos nos queixando, e ele diz que esses minutos são perdidos. Naturalmente, se nós somarmos todos eles, eles vão dar muitas horas, dias. E diz que esse é um falso sistema de desabafo. A palavra desabafo é uma confidência, um falar. Mas ele diz que isso é falso, porque isso não é uma confidência. Na verdade, é uma coisa danosa. E ele diz que nós vamos nos admirar do volume de tempo perdido. Se nós somarmos até hoje todo esse tempo, com certeza vão dar dias que nós ficamos nos lamentando. E diz ainda que realmente muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Aqui nós temos a palavra cometida, que significa realizada. Então ele está afirmando que muitos trabalhadores valiosos, eles não se referem, nesta questão de queixas, ao sofrimento e serviço. Isto é, não é quanto ao que ele está passando naquele serviço que ele está prestando. Na verdade, e nem com repulsa à tarefa que ele está realizando. Não é desta forma que acontece a queixa, de acordo com ele. Nesta outra parte, ele diz que a amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. Olha, aqui nós temos a palavra confidência. Ele diz que a amizade e a confiança que você tem com uma determinada pessoa, isto autoriza você fazer confidências com ela, porque você acredita que essa confidência, que é um sigilo, uma revelação, um segredo, você está falando uma coisa muito íntima, que aquilo não deve sair ali da boca daquela criatura, porque você tem realmente uma confiança nela.
Mas você deve disciplinar a conversação. Por que que nós devemos disciplinar a conversação? Porque ao invés de uma confidência, nós podemos passar a ser com uma queixa. Nós vamos dar um exemplo daqui a pouco. Continuo dizendo que a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia, improficuamente. A palavra improficuamente significa que não dá bons resultados, é sem valor. O que ele diz que a gente vai gastar energia para nada. Então, voltando à palavra lamentosa, desfigura muitos quadros nobres do caminho. E por quê? Porque ele acaba caindo na questão da queixa. E aí é onde vai perder toda a energia. Continuando, diz que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Muito interessante este parágrafo. Vejamos. Aqui nós temos algumas palavras. Alusão. Alusão é fazer referência, comentário. E queixar é, como nós dissemos, é lamentar, reclamar. Desta forma, nós entendemos que ele está afirmando que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão, ou seja, de qualquer referência a alguma coisa amargosa, ou seja, ruim, tranquilizar o mundo interno. Então nós temos que tranquilizar nosso mundo interno antes de fazermos qualquer queixa. Isto é um hábito que nós temos que fazer, com certeza. E fazendo isto, tranquilizando, e não vamos nos queixar. E ele ainda faz algumas perguntas. Ele pergunta: queixar por quê? Olha, se nós fizermos essa pergunta, nós vamos realmente cair em si. Nós vamos ver que não tem sentido nenhum nós queixarmos. Por quê que nós vamos queixar? Ele diz assim: não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Ou seja, essas dificuldades que nós estamos passando, seja conosco, seja com o outro, isto faz parte do aprendizado. Mas você pode estar perguntando: mas é difícil? É difícil. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a lição vem para nós sem rodeios. Ela chega ali na hora e que nós não estávamos esperando. Mas ali vem aquela lição que nós já deveríamos ter aprendido. E agora que nós temos que aplicar. Agora que nós temos que aplicar, ou seja, a prova. Aqui agora nós vamos verificar se nós aprendemos a lição estudada lá atrás. E ainda diz, ele faz uma pergunta novamente: acaso não é a sombra que pede luz? E é exatamente isto. Porque nós estamos numa situação difícil e aí nós vamos nos queixar de alguém, ou de nós mesmos, ou da situação, enfim. Mas, na verdade, nós estamos carentes de luz. E por isto nós não temos que cair naquela cilada da queixa, mas sim nós temos que procurar a luz. E ainda diz: a dor que reclama alívio,
E é exatamente isso. Porque quando dói, nós estamos querendo nos aliviar, diminuir aquele sofrimento. Por isso nós vamos fazer a queixa. Mas ela não resolve. É isso que nós temos que entender. E diz ainda, não é o mal que requisita o concurso do bem? Que mal é esse? É o mal que está dentro de nós. É o mal que está dentro de nós ou que talvez também venha da outra pessoa. Mas é o momento de nós ali nos centrarmos, como ele disse lá atrás, que nós temos que nos centrar no bem e chamar nosso anjo de guarda e ver aquela tranquilidade que ele possa nos passar no momento. Aqui me lembrei de um caso muito interessante, porque muitos matrimônios ocorrem a separação. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se unem e com o passar do tempo eles vão se conhecendo, o que é natural, porque são coisas muito pequenas. Desta forma, é um que, por exemplo, joga a toalha molhada na cama, é o outro que deixa ali a pasta dental aperta pelo início, o outro aperta pelo fim, aí um acha que aquilo não é certo, o outro também acha que o outro que está errado, enfim. Essas coisas vão minando o relacionamento. Vai um ficando sempre com alguma coisa para dizer de mal para ele, ao invés de exaltar o bem que ele tem. Esse é um grande problema. E desta forma, essa pessoa, uma dela ou as duas, vão se queixar com quem? Pode se queixar com a própria mãe, com o próprio pai, com um amigo, com a amiga. A mãe e o pai, ele vai procurar não interferir no relacionamento. Normalmente é assim. Ele já sabe, ele tem conhecimento, ele tem que deixar ali os dois se entenderem. Porque não adianta ele falar, vai piorar a situação. E quando se procura um amigo, corre o risco de o seguinte acontecer. A pessoa não é tão amiga assim para que ela possa confidenciar, como foi dito aqui no início. Ele acha que a pessoa é amiga, mas, no entanto, essa confidência vai ser levada para outras pessoas. E o que vai suceder? Essas pessoas que vão ficar conhecendo toda a vida íntima daquele casal e pode até alguém querer interferir naquele casal para ter um relacionamento amoroso, podemos assim dizer. E é onde vai detonar aquele relacionamento. Nesta outra parte, ele diz: a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Ele está, então, nos dizendo que a queixa é um vício. Isso é muito importante, uma palavra de grande força. Vício é aquilo que nós estamos fazendo dia após dia, não sabendo que é um vício, porque um vício é uma coisa perniciosa. A bebida nos leva a um vício e outras coisas mais. Falar da vida alheia nos leva a um vício. E ele diz que é imperceptível, que não é percebido pela pessoa. Olha o quanto que nós temos nos vigiar quanto aos nossos pensamentos e quanto às nossas falas. E ele diz que distrai as pessoas bem intencionadas. Distrair é quando está ali sem vigilância, que está na execução de um dever justo. Desta forma, a pessoa está fazendo uma coisa importante, mas ela se distrai, não percebe e efetua aquele vício, que é da queixa nesse caso. Continua, existem obrigações pequeninas e milagrosas, que levadas a efeito,
beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Suponhamos que eu, você, estejamos num grupo, numa conversa. Nós estamos tecendo comentários sobre determinado assunto, seja religioso, seja social. Estamos ali numa conversa muito proveitosa. Se alguém do grupo pede a palavra e começa a queixar de alguma coisa referente àquele assunto ou não, ele ali vai detonar toda aquela conversa. E vai ficar o conteúdo positivo esquecido. Porque aquilo vai denegrir todo aquele momento, aquela energia que estava ali sendo realizada. E diz ainda que se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça, o serviço comum aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Ele está nos dizendo aqui, o concurso fraterno é uma disputa afetiva, fraternal, ou seja, nós estamos ali trabalhando todos com o mesmo objetivo, cada um querendo fazer o melhor que pode, não fazer o melhor do que o outro, porque isso não é uma disputa fraternal. Se houver essa disputa entre pessoas para saber quem é o melhor. Todos são bons, estão somando forças para poder levar alguma coisa avante de forma positiva. Se algum acontecimento oferece a nós, para que nós possamos fazer essa disputa fraternal, faze o bem que puderes. Ou seja, faça o melhor que pode, o melhor de você, e não vai reparar a gratidão alheia. Ou seja, se alguém falar alguma coisa, a gratidão que tem pelo que você está fazendo, você leva aquilo como um elogio, mas você está fazendo o seu dever. Não deixe isto ir para o seu ego, porque senão você vai inflamar, você vai achar que realmente é a melhor pessoa do mundo e, na verdade, dia após dia, nós estamos sendo testados e mostrados a nossa condição, mostradas as nossas condições que nós temos, porque nós estamos ainda muito imperfeitos e nós estamos caminhando para a luz a passos lentos. E ele ainda nos alerta que, por mais duro te pareça o serviço comum, ou seja, que o mais difícil seja aquilo, mas aquilo está para você fazer. E você tem que aprender a cooperar com Cristo na solução das dificuldades, porque você está ali como um instrumento de Jesus para resolver as dificuldades. E não se sentir um coitadinho, ou achar que não dá conta, ou colocar responsabilidade no outro. Se chegou a você, vá em frente. Peça ajuda ao seu mentor e vá em frente. Nesta conclusão, ele diz que a queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. É uma frase que fecha muito bem. A queixa não atende à realização cristã. Por que não atende? Porque ela não produz nada de bom para ninguém. E em parte alguma, em situação nenhuma. Ela complica todos os problemas. Então vejam bem, se você está já com a dificuldade, você vai ter mais dificuldades agora. Porque para quem você queixou, não adianta, ela não vai dar respostas para você. E ela não quer nem ouvir. Na verdade, quem é que gosta de ouvir queixas dos outros?
A pessoa não está pedindo uma ideia, uma ajuda. Ela está querendo se queixar de si mesma ou de outro, de uma situação. Ela não quer uma ideia, um conselho. Olha, pensa nisso, pensa naquilo. É diferente a queixa, como foi dito, de uma confidência. E o que acontece? Ele diz: lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. Então, se você usar a língua para isto, para esta queixa, isto vai te colocando numa ociosidade, que é inativo, preguiçoso, porque você passa a não render nada de positivo. Ainda tem a questão de você, naquela aura negativa que você está expandindo, aquilo vai atrair espíritos perturbados ou perturbadores. Agora, se também você deres os ouvidos, isso vai te encaminhar à perturbação. Ou seja, se você está recebendo uma queixa da pessoa e você fica ali ouvindo, ouvir não é o problema é ser influenciado. Então, se você for influenciado por aquilo e também se queixar, então cada um... Isso acontece muito, né? Um está queixando, o outro também passa a queixar, minha vida é pior que a sua, não é assim? Aí você vai para a perturbação. A língua leva à ociosidade, à preguiça, e você dar ouvidos à pessoa é você coadunar com ela naquela questão, o que te vai levar à perturbação, uma confusão, um tumulto em você mesmo. Uma lição para nós lembrarmos do que temos que fazer na nossa vida. Foi muito bom para mim, espero que tenha sido para você. Um grande abraço, fica com Deus.